superstição ou misticismo vazio. Estou falando da sabedoria bíblica que nossos antepassados na fé conheciam bem, mas que nossa geração acelerada e distraída tem negligenciado. Você está cansado de orações sem resposta? Exausto de clamar sem ver mudança? Frustrado por ver outros receberem seus milagres enquanto você continua na fila da espera? Não saia desta mensagem. Há um propósito por trás de cada lágrima derramada em oração. Há uma razão para a aparente demora. E talvez, apenas talvez, você esteja orando no momento errado. A madrugada guarda segredos que o dia comum não revela. Aquele período entre 3 e 6 da manhã, que as Escrituras chamam de quarta vigília da noite, carrega uma atmosfera espiritual diferente. O mundo está dormindo, mas o céu está acordado. As distrações cessaram, e o silêncio permite que você ouça o sussurro de Deus com uma clareza que o barulho do dia rouba. Foi nesse horário que Jesus se levantava para orar. Marcos 1,35 nos diz: de madrugada, muito antes do amanhecer, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, que poderia orar a qualquer hora, escolhia deliberadamente esse momento para sua comunhão mais íntima com o Pai. Não é coincidência, é estratégia espiritual. Você já notou como os pensamentos são mais claros nesse horário? Como as preocupações parecem menores e a presença de Deus mais tangível? Não é sua imaginação, é uma realidade espiritual. Na madrugada, enquanto o mundo dorme, principados e potestades também diminuem sua atividade. O campo de batalha espiritual está mais calmo e sua oração viaja com menos interferência. Davi, homem segundo o coração de Deus, entendia esse princípio. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança, declarou em Salmo 5:3. E em Salmo 119, 147, ele confessa: levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Em tua palavra coloquei a minha esperança. Quando você ora na madrugada, você declara guerra às trevas antes mesmo que elas organizem seus ataques para o dia. Você se adianta ao inimigo. É como um exército que surpreende o adversário enquanto ele ainda está no acampamento. A madrugada é o momento do ataque preventivo no reino espiritual. João Wesley, o grande avivalista, disse certa vez: dei-me conta de que não posso passar menos de 3 horas diárias em oração se quiser manter minha alma viva. E em qual horário ele começava? Às 4 da manhã. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, levantava-se às 5 para buscar a face de Deus antes de pregar para milhares. Estes homens não eram super-humanos. Eram apenas estrategistas espirituais que haviam descoberto o poder da oração madrugadora. Você diz: mas eu não sou uma pessoa matutina. Meu corpo não funciona bem nesse horário. Entendo sua objeção, mas permita-me perguntar: se você soubesse que um tesouro estivesse escondido em seu quintal e que só poderia ser desenterrado entre 3 e 6 da manhã, você encontraria forças para se levantar, não é verdade? Quando entendemos o valor, encontramos a disposição. A madrugada testa seu desejo. Revela o quanto você realmente está disposto a sacrificar pelo reino. É fácil orar quando é conveniente. É fácil buscar a Deus quando não custa nada. Mas a oração que muda a história geralmente é inconveniente, desconfortável e exige sacrifício. Imagine o que aconteceria se durante um mês inteiro você dedicasse sua madrugada a Deus. Não estou falando de passar a noite inteira em claro, destruindo sua saúde. Estou falando de ajustar seu horário de dormir para poder despertar uma hora mais cedo e dedicá-la exclusivamente à comunhão com Deus.
Os primeiros dias serão difíceis. Seu corpo resistirá, sua mente divagará, mas persista. Por trás da resistência está a revelação. Jacob lutou com Deus durante a noite até o amanhecer. E foi nesse momento que recebeu sua bênção e seu novo nome. Não te deixarei ir se não me abençoares. Ele declarou em Gênesis 32, 26. Essa é a atitude do guerreiro de oração madrugador. Não sairei deste lugar sem uma palavra, sem uma direção, sem uma transformação. A madrugada é o momento em que Deus forma seus campeões. É nesse horário que ele sussurra segredos no ouvido daqueles que demonstraram estar dispostos a pagar o preço do desconforto pelo privilégio da intimidade. Aos que me buscam de madrugada me acharão, promete o Senhor em Provérbios 8, 17. Lembre-se, não estamos falando de uma fórmula mágica. Não estamos sugerindo que Deus só trabalha em certos horários, como se fosse um funcionário com expediente fixo. Estamos falando de entender os ritmos espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Estamos falando de sabedoria, não de superstição. O segundo horário estratégico para a oração é ao meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais alto. Parece contraditório, não é? O momento mais agitado do dia ser um tempo propício para a oração, mas é justamente aí que está a sabedoria divina. Em Atos 10, 9, lemos que Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta, que corresponde ao meio-dia em nosso horário atual. Foi nesse momento que ele teve uma visão revolucionária, que mudaria o curso do cristianismo, abrindo as portas do evangelho para os gentios. O meio-dia representa o auge da atividade humana. É quando estamos mais imersos nas preocupações deste mundo. O telefone não para de tocar, os e-mails se acumulam, as demandas gritam por nossa atenção. E é exatamente por isso que parar para orar nesse horário é tão poderoso. É um ato de rebeldia espiritual contra o Deus deste século. Quando você interrompe o fluxo frenético do meio-dia para se conectar com Deus, você está declarando: este mundo não me controla. Minha agenda não é minha prioridade máxima. Mesmo no auge da minha produtividade, reconheço que sem ti, Senhor, nada posso fazer. É um ato de humildade. É um reconhecimento de dependência, é uma declaração de que, por mais importante que seu trabalho seja, há algo infinitamente mais importante: sua relação com o Criador do universo. Daniel, servo de Deus no palácio de Babilônia, 3 vezes por dia se ajoelhava, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Mesmo sob ameaça de morte, mesmo sendo o terceiro homem mais poderoso daquele império, ele parava tudo 3 vezes ao dia para se conectar com Deus. E uma dessas vezes era certamente ao meio-dia. Há um poder especial em interromper o fluxo natural do dia para buscar o sobrenatural. É como inserir um parêntese espiritual no meio da sentença agitada da vida moderna. É dizer: embora o mundo continue girando lá fora, aqui, neste momento, só existimos eu e Deus. Muitos de nós somos vítimas da tirania do urgente. Vivemos reagindo a crises, apagando incêndios, correndo de um lado para outro como se nossa atividade frenética fosse a medida do nosso valor. E no meio dessa correria, perdemos a conexão com aquele que dá sentido a tudo o que fazemos: orar. Ao meio-dia é um ato de resistência contra essa cultura da pressa. É um exercício de centramento. É um lembrete de que, no final das contas, não são nossas conquistas que importam, mas nossa intimidade com Deus. Você dirá: mas é impossível parar tudo no meio do expediente para orar. Entendo sua preocupação, mas não estou sugerindo que você abandone suas responsabilidades. Estou propondo que você encontre 5,
10, 15 minutos, o tempo que for possível, para se retirar e se reconectar com Deus. Pode ser na sua sala com a porta fechada. Pode ser no carro, durante o intervalo do almoço. Pode ser numa caminhada rápida ao redor do prédio onde trabalha. O lugar é secundário. O que importa é a intenção do coração. Jesus alimentou 5.000 pessoas e logo depois subiu sozinho a um monte para orar. Mateus 14:23. Se o Filho de Deus precisava se retirar para recarregar sua conexão com o Pai, quanto mais nós, tão fracos e vulneráveis. A oração do meio-dia quebra o orgulho humano. Ela nos lembra que, por mais ocupados e importantes que nos sintamos, sem Deus, somos como ramos desconectados da videira, incapazes de produzir fruto verdadeiro. E há mais. Orar ao meio-dia equilibra sua energia espiritual. Assim como nos alimentamos fisicamente neste horário para manter nosso corpo funcionando, a oração do meio-dia é o alimento que mantém seu espírito alerta e vigilante durante a segunda metade do dia. Quantas decisões erradas tomamos à tarde porque nossa conexão com Deus enfraqueceu desde a manhã? Quantos conflitos poderíamos ter evitado se tivéssemos recarregado nossa paciência e sabedoria na presença do Senhor ao meio-dia? Mas agora, permita-me revelar o terceiro horário estratégico, talvez o mais misterioso e poderoso de todos: a meia-noite. As Escrituras estão repletas de eventos sobrenaturais que ocorreram à meia-noite. Foi à meia-noite que o anjo do Senhor feriu os primogênitos do Egito, libertando Israel da escravidão. Êxodo 12:29. Foi por volta da meia-noite que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, quando um terremoto sacudiu os alicerces do cárcere e todas as portas se abriram. Atos 16:25-26. A meia-noite representa o ponto mais escuro antes do amanhecer. Simboliza aquele momento em que tudo parece perdido, quando as circunstâncias dizem que não há mais esperança. É quando o mundo natural está no seu estado mais sombrio que o sobrenatural muitas vezes se manifesta com maior intensidade. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi à casa de um amigo à meia-noite para pedir pães. Lucas 11:5-8. Por que à meia-noite? Porque esse horário representa um momento de necessidade extrema, quando todos os recursos humanos se esgotaram e só resta clamar por ajuda divina. Orar à meia-noite é um ato de guerra espiritual. É declarar que mesmo nas trevas mais densas, sua fé permanece inabalável. É afirmar que mesmo quando tudo parece morto, você crê no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. A meia-noite é o território dos intercessores, daqueles que entendem que a verdadeira batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 6:12. É o momento em que muitos desses poderes malignos intensificam suas atividades, pensando que não há vigilantes. Mas você, guerreiro da oração, pode se levantar como sentinela na muralha. Você pode ser aquele que permanece alerta enquanto outros dormem. No meio da noite, me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças, declarou o salmista em Salmo 119:62. Orar à meia-noite não é para todos. É para aqueles que foram chamados para um nível mais profundo de intercessão. É para os que entenderam que alguns demônios só saem com jejum e oração. Marcos 9:29. É para os que aceitaram o chamado para ser guarda na muralha de sua família, de sua igreja, de sua cidade. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, constituí guardas que não se calarão nem de dia nem de noite. Isaías 62:6.
Deus está procurando por homens e mulheres que estarão dispostos a sacrificar o conforto do sono para manter a guarda espiritual quando outros estão vulneráveis em seu descanso. Você pode pensar, isso é muito extremo. Deus não exigiria tal sacrifício. Mas não se trata de exigência, e sim de convite. É um chamado para os que desejam conhecer dimensões da glória de Deus que permanecem ocultas para os que não estão dispostos a pagar esse preço. As maiores revelações frequentemente vêm no silêncio da noite. Foi à noite que Deus chamou o jovem Samuel, 1 Samuel 3. Foi à noite que Jacó viu a escada que ligava o céu à terra, Gênesis 28. Foi à noite que os anjos cantaram sobre os campos de Belém, anunciando o nascimento do Salvador. Lucas 2. Há predo, um véu que se torna mais fino à meia-noite, não por alguma propriedade mágica desse horário, mas porque é quando nossa alma está mais quieta, nossos sentidos menos bombardeados, nosso espírito mais sensível às realidades eternas. Esses 3 horários, madrugada, meio-dia e meia-noite, formam um ciclo completo de vigilância espiritual. Não são os únicos momentos em que podemos ou devemos orar, mas são janelas estratégicas que, quando aproveitadas com sabedoria, podem revolucionar nossa vida de oração. Pense em sua vida de oração como uma batalha militar. Qualquer estrategista lhe dirá que o timing é essencial. Atacar no momento errado pode levar à derrota, mas avançar no momento certo, mesmo com forças menores, pode resultar em vitória avassaladora. Muitos crentes estão orando com fervor, mas no momento errado. Estão clamando quando deveriam estar ouvindo. Estão gritando quando deveriam estar silenciosos. Estão implorando por direção quando deveriam estar agradecendo pela resposta que já foi enviada, mas que só será percebida em outro horário do dia. O problema não é a intensidade de nossas orações, mas seu timing. Não é a sinceridade de nossos clamores, mas sua sincronia com os ritmos divinos. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Orar nos momentos estratégicos não apenas aumenta a eficácia de nossas petições, mas também transforma o intercessor. Porque oração não é apenas sobre conseguir coisas de Deus, é sobre sermos transformados à imagem de Cristo. Quando você se disciplina para orar na madrugada, está desenvolvendo autodisciplina, determinação, foco. Quando você interrompe seu dia agitado para orar ao meio-dia, está cultivando humildade, dependência, rendição. Quando você sacrifica o conforto do sono para vigiar à meia-noite, está forjando perseverança, vigilância, coragem. A oração estratégica nos 3 horários-chave não apenas muda nossas circunstâncias, muda nosso caráter. Não apenas altera nosso ambiente, altera nossa alma. E talvez seja essa a razão mais profunda pela qual Deus estabeleceu esses ritmos. Não porque Ele precisa deles, mas porque nós precisamos. Não porque Ele está limitado a certos horários, mas porque nossa natureza humana precisa de estrutura, disciplina e padrões para crescer. Imagine uma vida em que você começa seu dia na presença de Deus antes do amanhecer. Recarrega sua conexão espiritual ao meio-dia e periodicamente, talvez uma vez por semana, ou quando sentir um chamado específico, se levanta à meia-noite para interceder por situações críticas. Você não seria uma pessoa completamente diferente após alguns meses? Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história não eram diferentes de nós em sua constituição. Não possuíam um gene especial de santidade ou uma capacidade sobrenatural de comunhão. O que tinham era disciplina. Entendiam que a intimidade com Deus, como qualquer relacionamento significativo, exige tempo, intencionalidade e sacrifício. M. Bounds, o grande mestre da oração, escreveu:
Os homens que impactaram o mundo para Deus foram homens de oração. Eles não passaram minutos esporádicos em oração, gastaram horas sozinhos com Deus. Esses gigantes espirituais entendiam o valor de se alinhar com os ritmos divinos. Alguns de vocês podem estar pensando, isso soa como um fardo pesado. Já tenho tantas responsabilidades, tantas demandas sobre meu tempo. Entendo sua preocupação, mas permita-me sugerir uma abordagem gradual. Comece escolhendo um desses horários estratégicos. Talvez a madrugada, se você já é uma pessoa que naturalmente desperta cedo, ou o meio-dia, se pode encontrar um intervalo em sua rotina de trabalho. Dedique-se a esse horário por 21 dias, o tempo que geralmente leva para formar um novo hábito. Não se preocupe com a duração inicialmente. 5 minutos de oração focada e intencional são mais poderosos que 1 hora de divagação distraída. À medida que o hábito se forma, você naturalmente desejará mais tempo na presença de Deus. Depois, quando esse primeiro horário se tornar parte natural de sua rotina, considere adicionar um segundo. E talvez, eventualmente, você seja chamado para experimentar os 3. Não por obrigação religiosa, mas por fome de mais de Deus. Lembre-se, Deus não está interessado em sua performance religiosa. Ele deseja relacionamento genuíno. Esses horários não são fórmulas mágicas para manipular Deus a fazer sua vontade. São oportunidades para sintonizar seu coração com o dele, para alinhar seus ritmos com os ritmos divinos. E há momentos em que Deus nos chama para romper com todos os padrões e horários estabelecidos. Momentos de crise, de decisão crucial, de batalha espiritual intensa. Nesses momentos, somos chamados, como Jesus no Getsêmani, a perseverar em oração pelo tempo que for necessário, independentemente do horário. Jesus orou por toda a noite antes de escolher seus 12 discípulos. Lucas 6:12. Não porque precisava de muitas palavras para convencer o Pai, mas porque precisava desse tempo estendido para alinhar sua vontade humana com a vontade divina. Há momentos em nossa vida em que somos chamados para esse tipo de imersão prolongada na presença de Deus. Não 3 horários estratégicos, mas um período contínuo de busca, talvez acompanhado de jejum. Esses são tempos especiais de quebrantamento, rendição e transformação. Mas para a maioria de nós, na maior parte do tempo, o desafio não é orar continuamente por dias a fio. É ser consistente dia após dia, semana após semana, mês após mês. E é aí que os 3 horários estratégicos se tornam tão valiosos. Eles nos fornecem uma estrutura, uma âncora para a nossa vida espiritual em meio às tempestades e distrações da vida moderna. Um lembrete de que, 3 vezes ao dia, temos um encontro marcado com o Rei dos Reis. Pense nos 3 horários como 3 pilares que sustentam o templo de sua vida espiritual. Se um pilar estiver ausente, a estrutura ainda se mantém, mas é mais vulnerável. Com os 3 no lugar, sua vida de oração se torna uma fortaleza inabalável. A madrugada é o pilar da prevenção. É quando você estabelece a atmosfera espiritual para seu dia, quando coloca a armadura de Deus antes que as batalhas comecem. É quando você determina o tom espiritual das próximas horas. O meio-dia é o pilar da sustentação. É quando você recarrega suas forças espirituais, reajusta seu foco, recalibra sua bússola interior para que continue apontando para o norte verdadeiro, Cristo. A meia-noite é o pilar da intervenção. É quando você realiza operações de resgate espiritual, quando intercede por situações críticas, quando enfrenta forças das trevas em seu próprio território.
Juntos, esses três pilares criam uma cobertura espiritual sobre sua vida, sua família, seu ministério, seu propósito. Eles estabelecem um perímetro de proteção que o inimigo terá dificuldade em penetrar. E aqui está uma promessa para aqueles que se comprometerem com essa disciplina de oração estratégica. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7, 8. Sua vida será marcada por uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às tempestades. Sua mente desfrutará de uma clareza que o tornará sábio em suas decisões. Seu coração experimentará uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Não porque você se tornou um especialista em técnicas de oração, mas porque você aprendeu a sintonizar sua vida com os ritmos divinos. Não porque você dominou uma fórmula secreta, mas porque você desenvolveu intimidade com aquele que controla todas as coisas. E esse é o verdadeiro propósito dos 3 horários estratégicos. Não apenas tornar suas orações mais eficazes, mas tornar sua comunhão mais profunda. Não apenas mudar suas circunstâncias, mas transformar seu ser. Porque no final das contas, o maior milagre da oração não é o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. Não é a resposta que recebemos, mas a transformação que experimentamos. Não é conseguir o que pedimos, mas nos tornarmos mais semelhantes àquele a quem oramos. Charles Spurgeon disse: a oração não nos capacita a fazer um trabalho maior, mas a oração é o trabalho maior. Quando entendemos isso, deixamos de ver a oração como um meio para um fim e passamos a vê-la como o próprio fim. Não oramos apenas para obter coisas. Oramos para conhecer Deus. E conhecer a Deus, realmente conhecê-lo, não apenas saber sobre Ele, é o propósito final de nossa existência. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Os 3 horários estratégicos são portais para essa vida eterna, para essa intimidade transformadora. São convites para entrar mais profundamente no conhecimento experimental do Deus vivo. E agora, enquanto encaminhamos para o fim desta mensagem, quero fazer uma pergunta direta ao seu coração. Você está satisfeito com o nível atual de sua vida de oração? Está contente com a profundidade de sua intimidade com Deus? Ou sente que há mais, muito mais, à sua espera? Se seu coração anseia por mais, se sua alma tem sede do Deus vivo, como o cervo brama pelas correntes das águas, Salmo 42:1, então, talvez os 3 horários estratégicos sejam o próximo passo em sua jornada espiritual. Não são fórmulas mágicas, não são atalhos para a santidade. São disciplinas que homens e mulheres de Deus têm praticado por séculos, que Jesus mesmo praticou durante seu ministério terreno e que as Escrituras repetidamente destacam como significativas. Talvez você esteja passando por um deserto espiritual agora. Suas orações parecem bater no teto e voltar. Sua Bíblia parece seca como pó. Seu coração se sente frio e distante de Deus. Não se desespere. Mesmo quando tudo parecer perdido, há esperança. Mesmo na escuridão mais densa, a luz está a um amanhecer de distância. Talvez seu milagre, sua revelação, sua libertação esteja apenas aguardando que você se posicione no horário certo, com o coração certo. Aos que me buscam de madrugada, me acharão. Provérbios 8:17. Esta não é apenas uma promessa de tempo, é uma promessa de atitude. Buscar Deus de madrugada significa buscá-lo com prioridade, com urgência, com o primeiro e melhor de nossas energias. E para aqueles que já descobriram o poder desses horários estratégicos,
que já experimentaram a doçura de encontrar Deus na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia ou no silêncio da meia-noite, têm um desafio. Compartilhe esse segredo com outros. Não como uma fórmula religiosa, não como uma obrigação legalista, mas como um convite amoroso para uma dimensão mais profunda da vida com Deus. Seja um mentor de oração para alguém que está lutando. Convide outros para se juntar a você em seu horário estratégico. Forme um grupo de guerreiros de oração que entende o poder do timing divino, porque o mundo está faminto por autenticidade espiritual. Está cansado de religiosidade vazia, de rituais sem poder, de palavras sem substância. Mas quando encontra alguém que realmente conhece a Deus, que caminha em intimidade genuína com Ele, que vive nos ritmos da graça divina, isso é irresistível. Você pode ser esse alguém. Você pode ser o homem ou a mulher que redescobre o poder dos horários estratégicos de oração e, através dessa disciplina, se torna um canal da presença transformadora de Deus em sua geração. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Não é sobre performances, é sobre presença. Não é sobre técnicas, é sobre tempo. Tempo de qualidade com o amado de nossa alma. Jesus continua chamando hoje, como chamou seus discípulos no Getsêmani. Não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Mateus 26:40. É um convite, não uma condenação. Um chamado para mais profundidade, não uma crítica à nossa fraqueza. E a resposta a esse chamado não está em nossas próprias forças. Não podemos gerar disciplina espiritual por puro esforço de vontade. Precisamos da graça de Deus para buscar a Deus. Precisamos da ajuda do Espírito para orar como convém. Romanos 8:26. Então, comece pedindo: Senhor, ensina-me a orar. Lucas 11:1. Esta foi a única vez que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse algo. Não pediram aulas de teologia, de interpretação bíblica, de técnicas de pregação. Pediram que lhes ensinasse a orar, porque perceberam que a oração era o segredo da vida extraordinária de seu mestre. Peça ao Espírito Santo que desperte em você o desejo por mais intimidade, que crie em você a fome e a sede de justiça que Jesus prometeu que seria saciada. Mateus 5:6. Peça que Ele o ajude a identificar qual dos 3 horários estratégicos é o mais apropriado para sua atual estação de vida. E então, dê o primeiro passo. Não espere até se sentir espiritual o suficiente. Não adie até ter mais tempo. Comece hoje, comece agora. Porque a maior jornada espiritual começa com um único passo de obediência. Se você decidir experimentar a oração madrugadora, prepare-se na noite anterior. Ajuste seu horário de dormir. Coloque seu despertador longe da cama para que tenha que se levantar para desligá-lo. Tenha sua Bíblia, seu diário, uma caneta e uma luz suave preparados. Talvez um chá quente ou um café. Crie um ambiente que convide à intimidade com Deus. Quando o alarme tocar, lembre-se do porquê está se levantando. Não é por dever religioso, é por amor. É por fome de mais de Deus. É porque há tesouros espirituais aguardando ser descobertos na quietude daquele horário especial. Comece simplesmente estando na presença de Deus. Não se preocupe em produzir muitas palavras. Apenas esteja consciente de que Ele está ali, observando-o com amor infinito. Deixe que sua alma desperte lentamente para sua presença. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Depois, talvez você queira ler um salmo ou algumas passagens dos evangelhos. Não para estudar ou analisar, mas para alimentar sua alma. Deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração antes que o mundo comece a gritar em seus ouvidos. Então, ore.
Não se preocupe com fórmulas elaboradas. Fale com Deus como falaria com um pai amoroso, um amigo íntimo. Abra seu coração, compartilhe seus temores, suas esperanças, seus sonhos e então, o mais importante, ouça, permaneça em silêncio. Esteja atento ao sussurro suave do Espírito Santo. Se você optar pela oração do meio-dia, encontre um lugar tranquilo onde possa se retirar por alguns minutos. Pode ser uma sala vazia no trabalho, seu carro estacionado, um banco de praça ou mesmo um banheiro, se não houver outra opção. O lugar é secundário, a intenção é primordial. Use esse tempo para reorientar seu coração. Lembre-se de quem você é em Cristo. Rememore as verdades eternas que facilmente esquecemos no turbilhão das atividades diárias. Entregue ao Senhor as preocupações que surgiram na manhã e peça sabedoria para os desafios que ainda virão à tarde. E se você sentir o chamado para a oração da meia-noite, prepare-se para uma experiência única. Este é o território dos guerreiros espirituais, daqueles que entendem que a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12. É o momento de interceder pelos perdidos, pelos doentes, pelos cativos, pelos que sofrem. Lembre-se de que não está sozinho nessa vigília. Em todo o mundo, há outros crentes que também se levantaram nesse horário, formando uma rede global de intercessão que circunda o planeta. Unidos, vocês estão mudando a história, mesmo que ninguém jamais veja ou reconheça seu sacrifício. Ao praticar esses 3 horários estratégicos, você começará a notar mudanças. Não necessariamente em suas circunstâncias externas, embora isso também possa acontecer, mas certamente em seu mundo interior. Sua sensibilidade espiritual aumentará. Você perceberá a voz de Deus com mais clareza no meio do ruído da vida. Sua capacidade de discernir entre o bem e o mal se tornará mais aguda. Sua fome pela palavra crescerá. Sua compaixão pelos perdidos se aprofundará. E algo mais acontecerá. Você desenvolverá o que os antigos chamavam de presença. Não é carisma natural, nem habilidade de comunicação. É aquela qualidade indefinível que faz com que outros percebam que você esteve com Deus. É o que as pessoas notavam em Pedro e João. Reconheceram que haviam estado com Jesus. Atos 4:13. Essa presença não pode ser falsificada ou manufaturada. Não é questão de usar as palavras certas ou adotar uma certa postura. É o resultado de horas acumuladas na presença do Altíssimo. É o perfume que fica em você depois de estar no aposento de incenso. E esse perfume atrai os famintos, os sedentos, os que estão buscando algo real em um mundo de imitações. Sem que você precise dizer uma palavra sobre sua vida de oração, outros serão atraídos a Cristo através de você, simplesmente porque você carrega a fragrância de sua presença. Mas devo adverti-lo, haverá resistência, interna e externa. A resistência interna virá na forma de preguiça, distração, dúvida. Seu corpo reclamará do sono interrompido na madrugada. Sua mente listará 1000 razões pelas quais você não pode parar para orar ao meio-dia. Seu conforto protestará contra a vigília da meia-noite. A resistência externa virá na forma de interrupções inesperadas, de emergências convenientes, de compromissos que surgem exatamente no horário que você reservou para Deus. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. O inimigo de sua alma sabe o poder da oração estratégica. Ele entende que, se você desenvolver esse hábito, se tornará uma ameaça muito maior ao seu reino de trevas. Então, ele fará de tudo para impedi-lo. Mas não. Desista. Persista. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. A graça de Deus é suficiente.
O poder do Espírito Santo está disponível, e a recompensa da intimidade com Cristo supera infinitamente qualquer sacrifício que você possa fazer. Lembre-se, não estamos buscando experiências emocionais, embora elas possam vir. Não estamos atrás de manifestações sobrenaturais, embora elas possam ocorrer. Estamos buscando a Deus mesmo. Estamos cultivando uma amizade com o Criador do universo. Estamos desenvolvendo um relacionamento que durará por toda a eternidade. E nesse relacionamento descobrimos nossa verdadeira identidade. Não somos definidos pelo que fazemos, pelo que possuímos ou pelo que os outros pensam de nós. Somos definidos por quem somos em Cristo e por quão profundamente conhecemos e somos conhecidos por Ele. A oração nos 3 horários estratégicos não é apenas uma disciplina espiritual, é um caminho para a autodescoberta. Na quietude da madrugada, na pausa do meio-dia, no silêncio da meia-noite, encontramos não apenas a Deus, mas também a nós mesmos. Nosso verdadeiro eu, liberto das máscaras e pretensões que usamos no palco do mundo. E essa autodescoberta é libertadora, porque finalmente entendemos que não precisamos impressionar a Deus. Não precisamos fingir ser o que não somos. Não precisamos esconder nossas lutas e fracassos. Podemos ser reais, vulneráveis, autênticos. E nessa autenticidade encontramos aceitação, cura e transformação. Paulo escreveu: agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. A oração é esse espelho que vai ficando cada vez mais claro à medida que perseveramos nela. É o portal através do qual começamos a ver Deus como Ele é e, consequentemente, a nós mesmos como realmente somos. E não há nada mais transformador do que essa visão. Porque quando realmente vemos a Deus em sua santidade, como Isaías viu no templo, nossa resposta inevitável é: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. E quando realmente nos vemos em nossa verdadeira condição, compreendemos a profundidade do amor e da graça que nos alcançou. É nesse ponto de quebrantamento que o verdadeiro poder espiritual começa. Não no sucesso, na força ou na confiança, mas na fraqueza reconhecida e entregue a Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10, confessou Paulo. A oração nos leva a esse paradoxo libertador. Os 3 horários estratégicos não são uma técnica para evitar o quebrantamento, são um caminho para encontrá-lo. Não são uma fórmula para manipular a Deus, mas um processo pelo qual Deus nos molda conforme a imagem de Cristo. E agora, talvez você esteja pensando: tudo isso soa maravilhoso, mas minha vida é tão complicada. Tenho filhos pequenos que me acordam várias vezes por noite. Trabalho em turnos que mudam constantemente. Enfrento problemas de saúde que afetam meu sono. Como posso praticar esses horários estratégicos em minha situação? Permita-me esclarecer. Os princípios são eternos, mas a aplicação é flexível. O Deus que criou os ritmos. Porque há um salmo em particular cheio de poder que tem a capacidade de operar milagres mesmo enquanto dormimos. O que muitos não compreendem é que a palavra de Deus não está limitada às nossas horas de consciência. Seu poder não depende de nossa vigília nem de nossa capacidade de recitá-la repetidamente. Quando pronunciada com fé, quando guardada no coração como uma semente viva, ela começa a operar em dimensões que nossos sentidos não conseguem perceber. Hebreus 4:12 afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a Escritura, quando ativada pela fé, continua cortando, curando e transformando, mesmo no mais profundo do nosso inconsciente. A alma não descansa como o corpo. Embora nossos olhos se fechem, nosso espírito permanece aberto à intervenção divina. Deus, que soprou o fôlego de vida sobre o homem, não precisa de nossa consciência para agir. Quando entregamos nossa noite em suas mãos, quando deixamos que sua palavra nos envolva como um manto de poder, então ele opera sem obstáculos. Muitos testemunhos confirmaram essa verdade. Pessoas que, após orar com um salmo específico antes de dormir, acordaram sem dor, com clareza mental, com uma paz inexplicável que só pode vir do alto. Não foi um médico, não foi um tratamento, foi o poder sobrenatural de uma escritura que não dorme. A Bíblia contém exemplos claros desse tipo de intervenção divina. No livro de Gênesis, Jacó se encontrava no meio do deserto, sem refúgio, sem companhia, com uma pedra por travesseiro, mas foi ali, em seu sono, que Deus se revelou com uma visão celestial que mudou o curso de sua vida. Gênesis 28:12 diz: "E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela." Através desse sonho, o Senhor não apenas falou com ele, mas lhe impartiu uma promessa de proteção e bênção. Jacó não estava orando quando isso ocorreu, estava dormindo, e no entanto a presença de Deus o envolveu. Isso nos demonstra que a obra divina transcende nosso estado físico. Quando a fé é ativada, o descanso se torna um terreno sagrado. O Salmo 107:20 não pode passar despercebido. Ali se nos diz: "Enviou a sua palavra, e os sarou e os livrou da sua destruição." Este versículo é uma revelação poderosa. A palavra enviada não precisa de acompanhamento humano para surtir efeito. Deus envia sua palavra, e ela cumpre seu propósito, assim como a chuva não retorna sem regar a terra. Sua promessa não volta vazia. Isso significa que quando, antes de dormir, pronunciamos um salmo com fé, não estamos realizando um ritual simbólico. Estamos desencadeando uma realidade espiritual onde a palavra de Deus continua operando enquanto dormimos, limpando nosso interior, renovando nossas células, restaurando nossas emoções, libertando-nos do peso da doença. Um salmo, quando proclamado com confiança, não apenas toca a mente, mas penetra até o mais profundo do ser. Muitos crentes que enfrentaram doenças crônicas encontraram na palavra recitada antes do descanso uma força sobrenatural. Não é que o salmo tenha um poder mágico, mas é um canal pelo qual se manifesta a voz viva de Deus. Não podemos subestimar o que ocorre quando uma promessa divina entra em contato com um coração disposto. À noite, esse momento aparentemente passivo se converte em um altar onde o poder de Deus se manifesta sem restrições. Davi, o autor de muitos salmos, compreendia essa dinâmica espiritual. No Salmo 16:7, ele escreveu: "Bendirei ao Senhor que me aconselha, até de noite os meus rins me ensinam." O que isso significa? Que enquanto dormia, seu espírito continuava recebendo direção, consolo e guia. Não se trata de algo místico, mas de uma verdade espiritual profunda. A alma, quando alinhada com Deus, é capaz de receber instruções, revelações e até cura enquanto o corpo repousa. É por isso que os salmos não são apenas hinos, são instrumentos vivos que conectam nosso interior com a fonte de toda a vida. Um exemplo comovente é o de um homem que enfrentava uma doença terminal. Após esgotar todos os tratamentos médicos, começou a recitar todas as noites um salmo específico, convencido de que Deus podia operar mesmo em seu descanso. Ele não o fazia por desespero, mas por fé. Não pedia sinais, apenas se entregava à palavra. Algumas semanas depois, os médicos começaram a notar uma melhora inexplicável. Seu corpo respondia melhor, seu ânimo era diferente, sua paz era evidente. Quando lhe perguntaram o que havia mudado, ele respondeu: "Apenas adormecia com o salmo no coração e acordava com a certeza de que Deus não deixou de trabalhar nem por um segundo." Esse testemunho, como muitos outros, confirma que a obra de Deus não se limita às nossas horas ativas. Ele continua curando mesmo quando dormimos.
O próprio Jesus nos ensinou sobre o poder da semente semeada em silêncio. Em Marcos 4, 27 e 28 ele disse: "E dorme e levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga." Essa parábola não fala apenas do crescimento natural, mas também do espiritual. Há processos que Deus inicia no invisível e que florescem no visível com o tempo. Assim acontece quando recitamos um salmo com fé antes de dormir. Não vemos o movimento imediato, mas o fruto chega. A cura brota, a paz cresce, a alma floresce. Ao longo dos séculos, grandes homens e mulheres de fé recorreram aos salmos como refúgio em meio à doença. Mas nem todos entenderam que seu poder transcende o momento da leitura. Quando uma promessa de Deus é semeada na mente e retida no coração antes de dormir, ela se torna uma ordem espiritual ativa. O inimigo não pode tocar o que foi selado pela palavra. Os pensamentos negativos perdem força, as cargas se dissipam, o corpo encontra descanso porque o espírito foi coberto com a autoridade do céu. O Salmo 3:5 expressa com uma clareza que comove: "Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou." Não é uma afirmação genérica, é uma declaração de vitória espiritual. O descanso de Davi não era apenas físico, era uma experiência de proteção ativa. Deus o sustentava enquanto dormia. Essa é a promessa que hoje segue vigente para você. Quando você entrega sua noite a Deus e a sela com sua palavra, não está simplesmente esperando dormir melhor. Está preparando o cenário para que o Espírito Santo haja no mais profundo do seu ser. Há pessoas que não conseguem descansar porque seu corpo está submetido à dor, outras que conseguem dormir, mas acordam com ansiedade, temor ou angústia. E se a raiz dessa opressão espiritual pudesse ser quebrada simplesmente deixando que a palavra opere durante a noite? E se esse salmo que você leu tantas vezes fosse a chave que Deus desenhou para libertar sua alma do sofrimento? A Escritura não perde vigência, não precisa de ajustes nem atualizações. Seu poder é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, e segue sendo suficiente para curar mesmo quando o corpo dorme. Em Isaías 55:11, Deus nos entrega-te uma promessa que transforma a forma como vemos sua palavra. "Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei." Essa é a garantia que sustenta esta mensagem. O salmo que você proclama antes de dormir não é uma simples leitura noturna, é uma semente que foi enviada com um propósito: curar, libertar, transformar. E se saiu da boca de Deus, cumprirá sua missão sem falta, mesmo em meio ao sono. Enquanto o mundo dorme em ignorância espiritual, você pode dormir em comunhão com o Criador. Enquanto outros descansam sem direção, você pode repousar sob o abrigo do Altíssimo. Enquanto o corpo se rende ao cansaço, seu espírito pode ser fortalecido por uma palavra viva. Essa é a diferença que faz o salmo certo, proclamado com fé e depositado no coração como um tesouro. O inimigo não pode operar onde a palavra de Deus foi declarada. A dor não pode permanecer onde o poder do alto foi ativado. Deus não precisa de nossos sentidos para agir. Ele só precisa de um coração disposto. E se esse coração lhe pertence ao finalizar o dia, então a noite se converte em uma jornada de restauração profunda. Porque o que guarda Israel não dorme, e sua palavra enviada não se detém ante os olhos fechados. Ela se move, age, transforma mesmo enquanto você dorme. Quando o corpo se rende ao cansaço e a alma suspira em meio à dor, muitos creem que a luta termina com o fechar dos olhos. Mas a Bíblia revela uma realidade completamente distinta. O descanso não é um ponto final, mas um espaço sagrado onde a fé pode operar com maior liberdade. Deus não projetou o sono como um simples processo biológico. Nas Escrituras, o descanso é tratado como um momento de entrega, de comunhão íntima, de restauração profunda. O Salmo 4:8 declara: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Essa expressão não provém de alguém que dorme por rotina, mas de quem compreendeu que o descanso é um ato de fé.
Deitar-se com confiança não é fruto de um corpo exausto, mas de um espírito rendido ante a soberania divina. Dormir em paz é mais que a ausência de ruído ou preocupações. É o resultado de uma confiança ativa em Deus. É uma forma de dizer: Senhor, enquanto eu descanso, tu permaneces no controle. A verdadeira paz não se encontra no silêncio do ambiente, mas na certeza de que Deus sustenta cada detalhe, mesmo aqueles que escapam do nosso entendimento. O livro de Provérbios destaca essa verdade com uma promessa direta: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Esse tipo de descanso não provém de circunstâncias externas, mas de uma conexão interior com a fonte de toda a vida. Quando a fé é ativada antes do descanso, produz-se um alinhamento entre corpo, alma e espírito. Essa harmonia é vital para que a cura divina flua sem interferências. O corpo precisa de repouso, mas a alma precisa de segurança. Sem essa segurança espiritual, o descanso se torna um simples intento de recuperar energia, sem permitir a intervenção sobrenatural que transforma. Isaías 26:3 estabelece um princípio que vai além do pensamento lógico. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz completa não se experimenta apenas de dia, permanece na noite, custodiando cada batida, cada respiração, cada pensamento inconsciente. A fé não descansa quando os olhos se fecham. Pelo contrário, é então que atua em seu estado mais puro, sem distrações, sem raciocínio, sem interrupções externas. No silêncio do sono, o que foi semeado no espírito começa a dar fruto. A palavra proclamada se converte em substância viva que opera no mais profundo do ser. O Salmo 91:1 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar sob seu abrigo não é um ato de um momento, mas uma permanência constante. E essa permanência não se interrompe pela noite. Deus segue cobrindo, segue guardando, segue operando. Quando o corpo se entrega ao descanso desde a fé, ativa-se uma dimensão espiritual de proteção e cura que vai além do compreensível. Não é só dormir. É repousar nas promessas de Deus. É render cada célula, cada órgão, cada pensamento ao cuidado daquele que não falha. O Salmo 23 o expressa com clareza: em verdes pastos me faz repousar, junto às águas tranquilas me conduz, refrigera a minha alma. Esse descanso é conduzido por Deus, não imposto pelo esgotamento. É um descanso que restaura, que reordena, que dá vida. Em meio à doença, esse tipo de repouso se converte em medicina espiritual. O próprio Jesus, durante seu ministério terreno, mostrou a importância do descanso como parte do design divino. Em Marcos 6:31, disse aos seus discípulos: vinde vós à parte, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Esse chamado não era apenas físico, era uma convite para renovar forças em um ambiente onde a presença de Deus pudesse fluir sem interferências. O descanso que Deus aprova é aquele que se converte em um espaço de renovação espiritual. Não é evasão, é conexão. É permitir que o Espírito Santo ministre a alma sem o ruído das responsabilidades, nem o peso das preocupações. Em tempos de doença, o sono costuma se tornar frágil. A dor física, a ansiedade emocional e o temor espiritual tentam interromper esse processo natural. Mas quando o descanso está envolto na fé, ocorre uma transformação interna que nenhuma condição física pode bloquear. A Bíblia não ensina que o sono seja apenas uma necessidade humana, mas também uma estratégia divina. O Salmo 127:2 revela um detalhe profundo: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comendo pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não se trata simplesmente de dormir, mas de receber o sono como um presente divino. Aos seus amados ele dá o sono. Um sono que não é comum, que não é superficial, mas cheio de propósito, carregado de restauração, saturado de sua presença. Deus não dá um descanso qualquer, dá um descanso específico a quem lhe pertence.
um descanso que fortalece e prepara o corpo para a cura. Essa é a razão pela qual, antes de dormir, a proclamação de um salmo de poder não é um ato ritual, mas uma preparação espiritual para receber o que Deus já prometeu. Nesse espaço entre a consciência e o sono, a alma se abre ao eterno. A palavra que foi lida, pronunciada ou meditada não cai no vazio, se converte em semente ativa que brota enquanto o corpo descansa. O descanso em fé é uma forma de adoração. É uma maneira de dizer: Senhor, confio tanto em Ti que posso me render completamente sem temor. Essa atitude permite que a cura se manifeste sem resistência. A preocupação detém o fluir espiritual. A dúvida bloqueia a intervenção divina, mas a confiança genuína permite que o céu toque a terra, mesmo no leito do enfermo. Não é necessário ver para crer. É necessário crer para que Deus opere, mesmo no oculto. A fé que sana enquanto dormimos não é uma ideia moderna, é um princípio eterno. Desde os tempos mais antigos, o povo de Deus entendeu que o descanso era uma ferramenta de restauração. Em Deuteronômio 33:12, encontramos uma bênção poderosa para os que descansam em Deus. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o cobrirá todo dia, e ele descansará entre os seus ombros. Essa imagem não pode ser ignorada. Habitar confiado é mais que estar protegido, é ser envolto, sustentado, carregado, se necessário, entre os ombros do Altíssimo. Essa é a classe de repouso que Deus oferece a quem decidiu confiar, mesmo em meio à doença. Nada enfraquece mais o corpo que a ansiedade, e nada o fortalece mais que a paz que provém de uma fé ativa. Por isso, a palavra insiste que a paz de Deus não é como a do mundo. É uma paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é chave para que a cura flua enquanto dormimos. Não se trata de fechar os olhos e esperar, se trata de fechar os olhos com a segurança de que algo está ocorrendo no invisível. A fé não exige ver resultados imediatos. A fé descansa confiando que a obra de Deus está em marcha, embora os sentidos ainda não o registrem. Jesus ensinou com clareza que tudo o que se pede em oração crendo será recebido. Mateus 21:22. Essa oração, quando realizada antes do descanso, não fica suspensa no ar, fica estabelecida no eterno. Cada palavra de fé proclamada, cada salmo declarado, cada promessa repetida com convicção se converte em uma ordem espiritual que o céu recebe e executa no tempo perfeito. E esse tempo muitas vezes é durante a noite, quando o corpo não se opõe, quando a mente não interfere, quando a alma descansa, a palavra pode operar com liberdade absoluta. A relação entre fé, descanso e cura é inseparável. Não se pode separar a confiança do repouso, nem o repouso da intervenção divina. Quando Deus criou o mundo, não precisou descansar por cansaço, mas para estabelecer um princípio. O sétimo dia foi santificado porque representava o fechamento de uma obra perfeita. Esse mesmo princípio se aplica quando uma pessoa enferma decide repousar em fé. Não está abandonando a luta, está dando um passo espiritual que declara: a obra já está feita, minha cura foi estabelecida no céu. Essa declaração, mesmo sem palavras, é suficiente para que o sobrenatural comece a operar. O poder de Deus não responde à lógica humana, mas responde à fé. E a fé que descansa é uma das expressões mais poderosas de confiança. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream. You placed in me somehow, your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight.
your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way. Through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea. A silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. If ever I lose sight of who I am, I'll chase the stars back to where we began. Your vow awakens every silent part, A million lights inside my heart. Your starlit vow still